Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Neste momento vamos estar meditando em mais uma porção da Palavra de Deus para a edificação das nossas vidas. E o texto que nós vamos estar meditando encontra-se no capítulo 2 de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versos 19 a 21. Vamos ver o que Paulo quer nos ensinar neste momento, na Palavra de Deus. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a fé, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Vamos orar? Pai eterno, Pai amado, estamos diante da Tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações, possamos ser edificados e usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, o livro de Gálatas, a carta que Paulo escreveu à cidade de Gálatas, foi escrito no ano 49 depois de Cristo, E aqui ele vai falar, como é que estava a sua vida depois do encontro que ele teve com Cristo no caminho de Damasco. Depois do encontro com Cristo, ele que antes perseguia os cristãos, e ele estava indo para Damasco o quê? Para perseguir os cristãos, com uma carta liberada pelas autoridades competentes. Mas no caminho, Cristo se revela a ele cai do cavalo, A Bíblia não fala que é cavalo, mas cai desse animal e ali ele tem a sua vida transformada. Ali ele passa a ser uma nova criatura. Ele pode dizer com propriedade, estou crucificado com Cristo, agora não sou eu quem vivo mais. Cristo vive em mim. Mas qual o significado disso? O que eu quero destacar para nós nesta palavra. Qual o significado de viver em Cristo? O que isso significa na minha vida? Muitas vezes nós dizemos, somos cristãos. Ser cristão é o quê? Um Cristo em miniatura. Mas será que todos que estão me ouvindo são cristãos? Todos que estão nas igrejas evangélicas são cristãos? Será que todos entendem o significado de viver em Cristo? Viver em Cristo significa o quê? Que a pessoa nasceu de novo. Lembra quando Jesus, Nicodemo vai visitar Jesus Cristo de noite, lá em João capítulo 3? O que Jesus fala para Nicodemo? Nicodemo, é necessário nascer da água e do Espírito. É esse novo nascimento, é mudança de comportamento, de atitude. É mudança, novo nascimento, é um novo coração. E o novo nascimento é maior do que qualquer milagre. A gente crê que Deus faz milagres sim, que Deus cura, que Deus cura paralíticos, que Deus curou no passado pessoas e continua curando hoje. Amém. A gente crê no poder desse Deus. Mas eu costumo dizer que a maior bênção que nós podemos receber, além da cura de uma enfermidade, é a bênção da salvação. É a bênção desse novo nascimento. Onde nós nascemos da água e do Espírito. E esse novo nascimento vai gerar mudanças na nossa vida. Isso significa que a pessoa vive em Cristo. E significa também que a pessoa vive em Cristo porque ela foi perdoada, foi justificada por Cristo Jesus. O escritor em Colossenses vai dizer que Cristo, lá naquela cruz, riscou a cédula que era contra nós, cravou-la na cruz, ou seja, toda a dívida que estava contra nós foi paga com o sangue derramado na cruz. Porque Paulo vai lembrar aqui no livro de Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Sabemos que o nosso salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, está lá em Romanos 6. Mas se a pessoa vive em Cristo, entende o significado, ela foi perdoada, ela foi justificada, tem o seu pecado perdoado perante Deus, é declarado justo diante de Deus.
E outra coisa que vai mostrar que eu e você vivemos em Cristo, o que significa isso? É que a pessoa vive agora pela fé. É pela fé que nós vivemos. Eu gosto muito, dentre vários versículos na Bíblia, esse que Paulo fala lá em Coríntios 5, versículo 7, ele vai dizer assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? Andamos por fé e não pelo que vemos. E assim deve ser aquele que vive em Cristo, aquele que Cristo vive nele. A gente é pela fé que a gente se move, é pela fé que a gente vence, é pela fé que a gente olha os problemas da vida, as dificuldades. Se a gente olhar com os olhos carnais, a gente vai, achar que não tem saída, que não tem solução, que é difícil. Mas quando a gente obedece a esse Deus invisível no mundo visível, quando a gente não anda mais de acordo com aquilo que a gente vê, mas sim com os olhos espirituais, aí a visão do Pai Celestial, nas nossas vidas, e não a visão terrena. Paulo vai lembrar em outra carta mais à frente, nós devemos buscar as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. É viver pela fé, procurar fortalecer esta fé e enxergar as dificuldades, os problemas com os olhos da fé. E aí você vai ver que há uma saída, que há uma solução, que Deus pode agir no tempo certo, na hora certa. Isso significa o quê? Que Cristo vive em mim, meu querido, minha querida. Cristo vive em mim, eu ando pela fé. O meu andar, eu ando na direção do Senhor, eu procuro ouvir a voz do Senhor e discernir quando é a voz de Deus e quando não é a voz de Deus. Eu vivo pela fé, eu procuro obedecer a sua vontade, obedecer os seus mandamentos. Isso é viver pela fé, é crer nas promessas de Deus, meu querido, minha querida. Isso é viver pela fé. Quando eu reconheço que a fé vem de Deus, quando eu examino se realmente eu quero fortalecer a minha fé. Os discípulos em certo momento pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Precisamos, vez por outra, pedir ao Senhor para aumentar a nossa fé e reconhecer que a oração humilde e sincera é ouvida por Deus. Uma oração humilde é ouvida por Deus se eu ando pela fé, se Cristo vive em mim. Eu vou crer nas promessas, meu amado. E outra coisa que o texto vai mostrar aqui, que se Cristo vive em mim, qual o significado disso? Que eu sou um adorador. Que eu sou o adorador. Jesus, lembrando lá em João capítulo 4, que ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. É um verdadeiro adorador que adora sem falsidade, uma adoração genuína, uma adoração que é 24 horas, não só no período que está na igreja, não só, muitas vezes você pode pensar, acho que eu já comentei isso aqui com os irmãos, adorar não é só no momento do louvor, que você levanta suas mãos, adora, bate palma. Não. Quando você está orando, confessando seus pecados, você está adorando a Deus. Quando você está trazendo ao altar do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, você está adorando a Deus. No começo do culto, no final, todo momento. E a nossa vida deve ser uma vida de adoração, 24 horas, e até mesmo, e principalmente, fora do templo. Porque demonstrar que é um adorador dentro do templo é fácil. E no seu dia a dia, da porta para fora, de segunda a sábado, quando você está no seu dia a dia trabalhando, em casa, estudando, meu querido, minha querida. Viver em Cristo significa que você é um verdadeiro adorador. E um verdadeiro adorador que adora também, como eu disse aqui, devolvendo o que é do Senhor, que não é seu, que é o dízimo. Deus te dá 100, só pede 10 para Ele, e você fica com 90 para administrar no seu dia a dia. E você tem procurado ser fiel no seu dízimo, que é ordenança bíblica, e você vai poder experimentar que Ele vai abrir a janela dos céus, derramar bênçãos sem medidas, como diz em Malaquias 3:10. Isso demonstra também que você é um verdadeiro adorador e não simplesmente um assistente de culto ou um frequentador. Assistente é a mesma coisa que, vamos no cinema hoje assistir um filme. Você vai lá, assiste o filme e pronto, acabou.
você vai para casa. Mas na igreja precisamos ser diferentes. Se Cristo vive em mim, meu querido, o significado é ser um verdadeiro adorador que está ali, né, querendo, Pai, quero sentir a tua presença, fala comigo na leitura do texto, né, na liturgia, fala comigo nos louvores, seja das crianças, seja dos adultos, fala comigo através da palavra, seja o pastor, o missionário, um presbítero, fala comigo. Esse é o verdadeiro adorador que quer sentir a presença de Deus, ser edificado, sair transformado de cada culto, onde na sua fé não se apoia em coisas materiais. O verdadeiro adorador se apoia na palavra de Deus. Adorar Deus em espírito e verdade significa o quê? Que você é aberto e honesto diante de Deus e não esconde nada diante de Deus. Sua vida é um livro aberto na presença do Pai, onde você busca do Espírito Santo para fortalecer a sua vida, meu querido, minha querida. E quando você busca o quê? Para a glória de Deus. Isso também é viver em Cristo. Viver em Cristo, o nosso alvo é a glória de Deus. Paulo em Romanos vai dizer o quê? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Qual o fim principal do homem? Glorificá-lo e gozá-lo para sempre. O que Paulo vai lembrar em 1 Coríntios 10, 31? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não, tudo que você fizer, em casa, na igreja, na sociedade, faça para a glória de Deus, faça para o nome de Deus ser glorificado na sua vida, meu querido. Lembre-se que você é um embaixador de Cristo, é um representante de Cristo aqui na terra. Nós estamos de passagem. Há pouco eu li no Facebook algumas frases de Billy Graham, um grande pregador que faleceu há pouco tempo com 98 anos. Ele dizia que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. A nossa morada não é aqui, é lá no céu. Enquanto isso, eu e você somos embaixadores. Precisamos o quê? Demonstrar que Cristo vive em nós. As pessoas automaticamente precisam ver que Cristo vive em mim, como Paulo disse. Cristo vive em mim. E aí eu vou procurar querer ser parecido com Cristo. Aí eu vou procurar poder dizer como o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que eu posso dizer isso? Sede meus imitadores, porque eu procuro imitar a Cristo, mesmo eu sendo falho, imperfeito, pecador. Eu tenho procurado imitar a Cristo. E o Espírito Santo que vai trabalhar na minha vida quando eu dou liberdade para ele agir, para mim ser mais parecido com Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã. E aí eu vou procurar fazer tudo para o nome dele ser glorificado na minha vida, para as pessoas verem a glória de Deus na minha vida. Acho que eu já contei aqui sobre um missionário na Índia que percorreu toda a Índia levando a palavra de Deus lá no século XVIII, chamado Sadhu Sundar Singh. Certa feita, ele voltando de uma das suas viagens, resolveu ir à casa de uma irmã, bate na porta lá da casa desta pessoa, da irmã, e aí a criada atende e pergunta, qual o seu nome, para poder avisar a minha patroa aqui. O meu nome é Sadhu Sundar Singh. E aí a empregada, a criada chega lá para a patroa, tem uma pessoa ali fora querendo falar com a senhora. O nome dele eu não gravei não, que é muito difícil. Mas olha, ele é parecido com Cristo. O olhar dele é parecido com o olhar de Cristo. Isso é viver para a glória de Deus, Isso é demonstrar que já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu vivo pela fé nesse Deus que amou, como diz o texto, a si mesmo se entregou por mim. Se você crê que ele te amou, que ele se entregou por você, procure a cada dia viver pela fé, para que Cristo viva em você, meu irmão, e faça tudo para a glória de Deus. Tenha convicção de que um dia nós veremos Jesus face a face, mas enquanto isso não acontece, procure ser um imitador de Cristo. Procure ser parecido com Cristo, meu querido, minha querida. E Paulo, antes de dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo
vive em mim, ele vai dizer o quê? Eu estou crucificado com Cristo. E quando você é crucificado com Cristo, você morre para si mesmo e vive para Cristo. Você tem morrido para si, o velho homem, né? Tem uma música do Fernandinho que vai dizer: nova criatura sou, o velho homem já morreu. O velho homem precisa morrer, Cristo vive em nós. Quando Cristo vive em nós e quando eu sou crucificado com Cristo, né? Sabe que é amado por Jesus e recebe esse amor de Deus. Quando você é crucificado com Cristo, você deixa na cruz o quê? O seu eu, os seus desejos, a sua vontade. Você deixa lá na cruz. Você deixa o seu eu lá na cruz. Porque Cristo vive em você. Isso é o significado. Aí eu pergunto, você já foi crucificado com Cristo? Você deixa a sua vida na cruz para ser a habitação de Deus. Paulo vai lembrar em Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo. E eu tenho zelado por esse templo. Eu tenho cuidado desse templo, que é a habitação do Espírito Santo. Se Cristo vive em mim, eu vou recusar o domínio do pecado sobre a minha vida. O pecado não mais terá domínio se Cristo vive em mim, se eu estou crucificado com Cristo. Se eu estou crucificado com Cristo, meu querido, minha querida, eu vou saber que no meu coração eu vou travar uma batalha espiritual. Como lembra Paulo, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, lá em Efésios, mas sim contra os principados e potestades deste mundo tenebroso, contra o diabo e os seus anjos, a nossa luta. Como ele mesmo lembra em Romanos 7, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Mas se eu estou crucificado com Cristo, se ele vive em mim, meu querido, eu vou saber o quê? Que eu vou travar essa batalha espiritual dia após dia. Se eu quero demonstrar e através das minhas atitudes que Cristo vive em mim, meu amado, minha amada. Esse é o significado de tudo isso que estamos falando, ser crucificado com Cristo. Você tem a alegria dentro do seu coração, a alegria de ser habitado pelo Espírito Santo. Você não fica constrangido, ou você fica constrangido, melhor dizendo, quando você peca. Se você é crucificado com Cristo, quando você erra o alvo, você cai em si, pede perdão a Deus, se arrepende e se esforça para não cometer o mesmo pecado, o mesmo erro. Quando você é crucificado com Cristo, meu amado, minha amada, você não olha para os pecados dos outros, mas para os seus. Jesus lembra lá em Mateus 7, 3, tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar o argueiro no olho do teu irmão. O argueiro, o cisco. Muitas vezes a gente quer tirar o cisco no olho do irmão, uma coisa pequenininha, mas uma trave, uma barra grande que está na nossa vista, a gente não quer tirar, ou não quer reconhecer. É mais fácil apontar o dedo do que olhar para você mesmo e reconhecer. Eu também sou falho, eu errei. Ele errou, mas eu errei também. Eu preciso reconhecer primeiro que eu errei. Se Cristo vive em você, você é crucificado com Cristo, você não olha para os pecados dos outros, mas vai olhar para o seu. Você se deixa conduzir pelas mãos de Jesus Cristo. E aí John Piper, um escritor famoso e pastor e teólogo, vai dizer assim sobre isso, sobre Cristo viver em nós. Cristo vive em você se você morreu com ele na cruz, tendo o seu pescoço quebrado, tendo o seu tupete derrubado, o seu coração de pedra transformado em coração de carne, o seu orgulho mortificado, a sua vida agora é conduzida por Jesus. Amém? Então, se Cristo vive em você, se você é crucificado com Cristo, seu tupete foi derrubado, seu orgulho foi derrubado, seu coração precisa ser transformado, um coração de pedra em um coração de carne, que é sensível à voz do Espírito Santo. Quando você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo te incomoda. Eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali. Isso está prejudicando a minha vida, está prejudicando a minha família, está prejudicando a igreja que eu sirvo, a denominação que eu sirvo, meu amado, minha amada. Tudo isso é o significado de Cristo viver em nós. E aí eu pergunto, qual é a nossa escolha? Querer que Cristo continue vivendo em nós ou viver fora dele? Mesmo estando dentro da igreja, muitas vezes a gente está fora dos caminhos do Senhor, não está em sintonia,
está dentro da igreja há anos, mas Cristo não vive em nós. Eu sou simplesmente um frequentador de igreja. Um frequentador de igreja. Quando eu decido escolher e optar para que Cristo vive em mim, meu amado, eu vivo uma nova vida e vou continuar vivendo, né, uma nova vida e deixar a velha vida dominada pelo pecado para trás. Eu vou viver pela fé. Vou viver pela fé e não segundo o curso desse mundo. Porque nós cristãos nadamos contra a correnteza, contra a maré, e assim é que deve ser. E aí eu vou parecer cada vez mais com Cristo. Vou parecer cada vez mais com Cristo e menos com os maus exemplos desta terra. Que Deus tenha misericórdia de nós, meu amado, nos perdoe, nos ajude e faça essa escolha mesmo. Se você já escolheu viver em Cristo, se Cristo vive em você, coloque em prática tudo isso que eu mencionei nesta pregação. Coloque em prática tudo que eu mencionei, se Cristo vive em você, se você foi crucificado com Cristo. Olhe para dentro de você e examine o que precisa ser mudado, o que precisa ser corrigido. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai eterno, Pai amado, te louvamos, ó Deus, pela tua morte na cruz. Te louvamos, ó Pai, porque um dia nós reconhecemos o Senhor como o Salvador da nossa vida, ó Pai, e eu quero crer que todos que estão ouvindo esta palavra já nasceram de novo, ó Pai, já tiveram seus pecados perdoados e carregados lá naquela cruz. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer como o apóstolo Paulo, Deus, a poder dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, porque eu fui crucificado com Cristo, ó Pai. Que o nosso eu possa ter sido crucificado naquela cruz, desde o momento que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nos batizamos, ó Pai amado, possamos estar vivendo mesmo uma nova vida, Pai, um novo caminhar, um novo falar, um novo pensar, um novo comportamento, ó Deus, naquilo que temos falhado. Nos perdoa, Senhor, nos limpa, nos purifica, Pai. É a minha oração que eu faço em nome de Jesus, ó Deus. E levanto minhas mãos, abençoando, ó Pai. Tem algum irmão que está ouvindo essa palavra, ainda não tem certeza de que Cristo vive nele, Pai, que abra o seu coração e deixa Cristo mesmo fazer morada, experimente tudo isso que nós meditamos nesta noite, ó Deus, e abençoe a cada um, Pai, nas suas necessidades, nas suas angústias, nas suas preocupações, nas suas lutas. Visita cada irmão, Pai, que ele possa sentir nesse momento a mão do Senhor sobre a vida dele, Pai, o toque do Senhor e a bênção do Senhor ali para trazer a solução para o problema, a cura para a enfermidade, a resposta para aquilo que ele tem pedido tanto a Ti, Pai. Nós oramos abençoando cada família da Tua igreja, em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado por nós e através de nós, Pai. É a nossa oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meu querido? Deus te abençoe e você possa fazer tudo para a glória do Senhor Jesus. Amém.